Olá, alunos, alunas, mais uma aula de História. Vamos começar nesse terceiro bimestre, estudar um pouco da Amazônia para tentarmos entender a história do Amazonas, né? Então, essa aula tem duas partes, essa aqui é a primeira parte. Nessa primeira parte, estamos apresentando o conteúdo, o assunto, objeto do conhecimento, questão do iluminismo e do liberalismo, o século das luzes na Amazônia Pombalina, a burguesia e a definição de seu projeto político. Iluminismo nós estudamos no início do segundo bimestre, que foi uma ideia, foi um movimento de caráter filosófico, influenciou a política, influenciou a sociedade, influenciou a cultura, influenciou a economia, o caso aqui do liberalismo. Como é que chega na Amazônia, né? Amazônia Pombalina, vamos já saber quem é esse assunto para decifrar. Aqui um mapa da Amazônia, né? Os 9 estados atuais da Amazônia, mas que na época a Amazônia portuguesa era começado Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima e Amapá. E esse período que nós vamos estudar, esse território que eu citei aí, do Maranhão, Pará, Amazonas, é chamado de Estado do Grão-Pará e Maranhão, que nós vamos já saber aqui, por exemplo, aqui nos traz nesse pequeno mapa, aqui o Estado do Grão-Pará e Maranhão, ó, aqui, ó. E o que o Grão-Pará tem que ver com Portugal? Portugal foi colonizador nesse período, foi o colonizador desse território, que nós chamamos agora Estado do Grão-Pará e Maranhão, ou da Amazônia colonial, que nesse período está definido como Estado do Grão-Pará e Maranhão. Aqui um mapa que representa um pouco mais anterior, ele vem exatamente do início da colonização, quando foi implantado vários fortes, né? Fortes foi exatamente para garantir o território, assegurar o território para Portugal, que no caso São José do Rio Negro, onde fica Manaus, o Forte São José do Rio Negro de origem a Manaus. Aqui um outro mapa ilustrativo, que antes desse período que nós vamos estudar, a Amazônia praticamente ela foi entregue, principalmente falando dos índios, para os religiosos, as missões religiosas, as ordens religiosas, ó, franciscanos, mercedários, carmelitas, jesuítas e assim por diante. E um dos conflitos que o Marquês de Pombal vai se envolver é exatamente expulsando os religiosos da Amazônia, não da Amazônia, mas com toda a colônia brasileira. Mas como estamos estudando a Amazônia, que para alguns historiadores é uma outra colônia, ele expulsou os religiosos daqui. É um desses conflitos. Por que ele expulsou? Porque ele queria um projeto de modernizar a sociedade portuguesa, como está dizendo aqui, Portugal e a Amazônia colonial. Durante a segunda metade do século XVIII, Portugal foi governado pelo rei Dom José I, que nomeou o Marquês de Pombal, cujo seu nome era Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal. Ele era considerado um super-ministro. E através das ideias iluministas que muitos reis aderiram, que foram chamados de déspotas esclarecidos, e por isso que os historiadores estão chamando aqui de despotismo esclarecido, ou absolutismo iluminado, porque esses reis, como o Dom José I, rei de Portugal, ele aderiu a algumas ideias iluministas. Qual é a preocupação? A modernizar a administração pública, transformar Portugal numa sociedade moderna. Com isso, queria o quê? Ampliar o máximo dos lucros provenientes da colônia, né? E o estado do Grão-Pará e Maranhão, que eu citei há pouco, que é exatamente a região da Amazônia, onde está o estado do Amazonas, que essa região era governada foi dominada, foi colonizada, governada por ordem direta da coroa portuguesa. Tem alguns historiadores que dizem que a Amazônia era uma outra colônia, né? Aqui nessas imagens está o rei Dom José I, o seu primeiro-ministro Marquês de Pombal e o governador do estado do Maranhão, do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Ele era irmão do Marquês de Pombal. Então, o Marquês de Pombal nomeou o seu irmão para o estado, governar o estado
do Grão-Pará e Maranhão, que é essa região da Amazônia que eu mostrei lá no mapa, Amazônia Portuguesa, e exatamente para isso, para que as ideias fossem implantadas. E que ideias eram essas? Política de criação de uma sociedade portuguesa. Os índios seriam livres, teriam ideias, segundo eles, seriam libertos. No entanto, ele saiu do domínio dos religiosos, dos missionários, das ordens religiosas, passaria para o diretório dos índios. Então, o diretor de índio que ia comandar os índios, que segundo as ideias do Pombal, até os índios se autogovernarem, ou seja, se civilizarem. Assimilação dos índios na sociedade dos brancos, os índios seriam súditos, né? Domínio dos padres seria substituído pelo exatamente o diretório dos índios, pelo diretor. Esse foi o conflito, expulsou os padres, expulsou os religiosos, expulsou os missionários, jesuítas, carmelitas, franciscanos, assim por diante. Será um dos principais cuidados dos diretores. Qual é o cuidado do diretor dos índios agora, né? Ensinar a língua portuguesa e não mais aceitar que o índio falasse a língua dele, a língua própria, e nem a língua geral, o Nhangatu, né? Outra iniciativa, os lugares foram dados nomes portugueses, que antes eram exatamente nomes indígenas. Quando nós estudamos a criação da capitania São José do Rio Negro, nós vamos entender o que eu estou falando, que eu retorno a essa questão dos nomes aportuguesados ou indígenas. A intervenção de Marquês de Pombal teve 3 momentos. Primeiro, de 1750 a 1780, e se esforçou para organizar uma colônia com base na produção agrícola. No caso da Amazônia, vai se tentar incentivar a produção de cana-de-açúcar, de algodão, de tabaco. E outro período, entre 1780 e 1820, essa economia que ele tentou implantar agrícola e também a extrativista, que era as drogas de sertão, entrou em crise. Terceiro período, a partir de 1721, o Pará vai viver uma situação que vai dar numa revolução dos cabanos, que nós ainda vamos estudar, não vamos entrar em detalhes nessa agora. Política de Pombal em relação aos índios. De acordo com as leis, os índios passaram a ser livres só com a lei, porque na realidade os índios saíram do domínio dos religiosos e passaram para o domínio do diretor de índios. Agora com a criação do diretório de índios, que é exatamente a ideia pombalina. Na realidade, a escravidão foi substituída por forma de trabalho, no diretório, organizado pelo diretório de índios, porque o trabalho era forçado. E o índio ele não é acostumado a trabalhar forçado. Por isso que ele não se adaptou à escravidão. Ele vive livre na natureza, né? Mas agora com as ideias de Pombal se tentou exatamente isso. A realização de Pombal, através do Alvará, com a expulsão dos jesuítas, dos índios, a expulsão dos religiosos, melhor dizendo, né? Não só dos jesuítas, mas como os mercenários franciscanos, capuchinhos, assim por diante, várias ordens que estavam na Amazônia, ele expulsou todas elas, porque, segundo as ideias de Pombal, os religiosos atrapalhavam exatamente transformar o indígena numa pessoa, num súdito português, né, numa pessoa portuguesada. O ensino saiu da mão dos religiosos, agora estava na mão do Estado português, incentivando as escolas e outras formas de ensinar. A transferência da capital para Salvador, né, que no caso da Colônia Brasil, que nós não vamos entrar em detalhe. Criação da Companhia do Comércio, aqui no Vaz Interar, no Grão-Pará e Maranhão, foi criada uma companhia exatamente para tentar desenvolver a Amazônia com essas ideias agrícolas. Algodão, fumo, café, que não deram certo aqui na Amazônia. Inclusive o café entrou por aqui até chegar no Sudeste, entrou pela Amazônia, foi tentado na Amazônia. Extinção do sistema de capitanias hereditárias, que é outra ideia de forma geral. É que o índio, como colono, era súdito do rei agora. Vejam que essas ideias eram ideias defendidas pelo Marquês de Pombal, né? As ideias é exatamente isso. Aqui para ilustrar um pouco, nós vamos ver aqui uma imagem dos índios, exatamente,
os representantes da coroa chegavam, no mínimo aqui, para aldear os índios, forçar eles a irem para o diretório de índios. Aqui uma outra sobre o estado do Grão-Pará e Maranhão, que é essa parte bem aqui, né? Estado do Grão-Pará e Maranhão. Essas cruzinhas, o que representa? As ordens religiosas. O Marquês de Pombal expulsou todos eles, né? Foi um grande conflito entre as ideias de Pombal e os religiosos, expulsar os religiosos. O estado foi criado um novo estado, que foi o estado do Grão-Pará e Maranhão, sob a nomeação do governador aqui, ó, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era exatamente irmão do Marquês de Pombal. Aqui, só para reforçar, Pombal tentou introduzir mudança no governo absolutista de Portugal, transformando quem foi nomeado para o rei Dom José I, que nós já falamos aqui, né? Aqui nós vamos falar dentre as inúmeras medidas adotadas pelo Marquês de Pombal. Deve-se considerar a função de uma importância para a região, a criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Foi criado em 31 de julho de 1751. O governante, nós já falamos aqui, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Qual é o papel dele? Implantar as ideias pombalinas, as ideias do Marquês de Pombal na Amazônia. A língua geral, Nigatô, foi proibida de ser falada. As línguas dos índios foram proibidas, é considerada línguas selvagens, de povos atrasados. Eles tinham que falar português, que é a língua moderna. Então veja aqui uma outra imagem, né, dos índios. Então vejam que nessa teleaula, o que nós vimos aí nessa primeira parte? O Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro do rei Dom José I, tentou impor medidas para transformar o processo de colonização. Os índios passaram para a mão do diretor de índios, foi criado o Diretório de Índio, que não deixava de ser comunidades agora comandada por uma pessoa nomeada pela coroa, pela confiança do Marquês de Pombal ou do seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era o governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, que cabia à região que hoje nós chamamos de Amazônia ou parte dela, né? Aqui voltando o mapa, então o estado do Grão-Pará e Maranhão pegava Maranhão, Pará, atualmente Pará, Amazonas, o Acre, Roraima e Amapá. E o estado do Grão-Pará e Maranhão, essa região que depois, governada pelo Francisco Xavier de Mendonça Furtado, é que vai ser implantada a medida de Pombal, que tentou trazer atividades agrícolas que fracassaram e, juntamente com a agricultura, fracassou também o extrativismo, que era a retirada das drogas do sertão. É isso nessa primeira parte.